Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento, de que ele produz virtudes em nós e de que há bondade nisso, tanto antes de conhecermos a Cristo quanto depois. O texto que nós vamos começar está lá em Lucas 8, a partir do versículo 40. Eu vou ler aqui, e aqui a gente vai começar falando da primeira situação, a gente ainda sem conhecer o Filho de Deus. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher, no meio do povo, sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: Menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Ao ler esse texto, nós vemos que Jesus realizou 2 milagres aqui: a cura da mulher com fluxo de sangue e da menina, filha de Jairo. No entanto, é curioso a gente pensar que essas pessoas, Jairo e essa mulher, só foram até Jesus por causa do sofrimento que elas estavam passando, por causa da dor que o Senhor permitiu que elas passassem, porque sim, tudo só acontece debaixo da permissão do Senhor. Não que isso o agrade, mas se essa dor vai nos levar até Ele, então sim há bondade nela. Essas pessoas foram até Jesus numa situação desesperadora, que muitas vezes vai ser o ponto de partida da nossa fé, porque ali, reconhecendo que elas não poderiam fazer nada e de que precisava de algo maior, de alguém poderoso, elas correram até o Senhor, que é o único que tinha poder para realizar isso. Porém, ao correrem até ele, elas não receberam apenas esse milagre, mas elas puderam contemplar do que elas realmente precisavam, do que realmente fazia falta na vida delas, que é a presença do Senhor. E isso não é algo que está limitado a apenas esse texto, a essas pessoas. Tem várias passagens na Bíblia que vão retratar isso, e aliás, a nossa vida funciona da mesma forma. Em meio ao sofrimento, nós corremos para Deus. Foi assim comigo. Foi dessa forma que eu pude me voltar a Jesus, que eu busquei a Ele. Foi quando eu já não tinha forças para nada, foi quando eu já tinha desistido de viver, que Ele veio e me curou, mas não só me curou, mas se apresentou a mim como Filho de Deus, e eu pude crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, como a gente pode dizer que Deus não foi bom permitindo que essa mulher sofresse 12 anos com essa hemorragia? Como a gente pode dizer que Deus não foi bom ao permitir que a família de Jairo levasse esse susto, esse baque de ver a menina morta e todos ali ao redor? Deus, ele realizou um milagre nisso, o seu poder foi manifestado, ele trouxe a cura física
Porém, mais do que isso, ele pôde ser glorificado, revelado, e essas pessoas puderam conhecer a Cristo. Se essas pessoas não tivessem passado por isso, elas não teriam ido até Jesus. E sem ir até ele, elas estariam perdidas. Não haveria salvação. Então, a primeira manifestação da bondade no sofrimento que nós vemos aqui é de que o sofrimento, ele pode nos levar a Deus. Fica bem evidente que o Senhor, ele não olha para a situação momentânea, mas para o contexto, para que o que aquela situação vai resultar, tanto em nós quanto nas pessoas que estão ao nosso redor, e se isso vai nos levar para perto dele. E aqui a gente vai entrar no segundo ponto, que é o sofrimento de Jesus. Por meio do sofrimento dele, nós temos paz. Mais uma vez, o sofrimento trouxe bondade, foi a manifestação da bondade. Nós vamos ler agora Isaías 53, a partir do versículo 10. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Se não fosse do agrado do Pai que o Filho passasse por todo esse sofrimento, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui falando da minha fé e da fé, da verdade que é a Bíblia, que é Cristo Jesus. Eu não estaria aqui falando de que por meio dele há salvação, há perdão e justificação dos nossos pecados, porque ele já levou tudo isso por nós. Foi pelo sofrimento dele que nós fomos salvos. Então, como alguém pode dizer que o sofrimento não é bom? O sofrimento é bom, sim, porque ele nos leva a nos aproximarmos do Senhor. Se o Filho, se Jesus não tivesse passado por tudo isso, nós estaríamos eternamente condenados e separados de Deus. E esse sim é um sofrimento que nós não queremos passar. Eu acabei me lembrando de um versículo que está em Jó 36:15, que diz: mas por meio do sofrimento ele livra os que sofrem, e por meio da adversidade obtém sua atenção. Por meio do sofrimento de Jesus, nós fomos libertos do maior sofrimento, que seria essa eterna separação do Senhor. E também por meio das adversidades, das situações difíceis que nós passamos aqui, a nossa atenção é voltada para Ele, porque nós percebemos o quanto precisamos dEle. E por mais que a sua presença, o amor e o temor por Ele não sejam o motivo inicial de o buscarmos, acaba sendo por interesses nossos, do Senhor mudar essa situação, do Senhor nos aliviar, mas por meio disso nós acabamos o conhecendo. Agora eu quero falar especificamente sobre o sofrimento na nossa vida cristã. E o texto que eu vou ler primeiro é Hebreus 5, do versículo 7 ao 8. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Da mesma forma que o filho, o sofrimento vai nos levar à obediência. Porque quando nós escolhemos permanecer na vontade do Pai, ainda que não seja nossa, ainda que nos cause dor, nós estamos tendo a oportunidade de pôr em prática o amor a Ele. Lembrando do vídeo anterior, eu falei bastante sobre amor, que os que o amam o obedecem. Então aqui nós vemos isso. Se a gente deve amar ao Senhor acima de todas as coisas, nós vamos obedecê-lo, ainda que isso nos cause sofrimento. Então olha o privilégio de podermos demonstrar esse amor a Ele. Mas lembrando que a vontade do Pai, a palavra diz isso, ela é boa, perfeita e agradável. Então esse sofrimento de nos submetermos a ela não é um sofrimento cruel. Pelo contrário, esse sofrimento vai nos levar a algo melhor do que poderíamos obter, desfrutar aqui, se tivéssemos seguido a nossa vontade.
Eu já perdi as contas de qual ponto é esse, se é o quarto ou o quinto, mas enfim. Agora nós vamos falar sobre o sofrimento resultante de seguir a Cristo, que está em 1 Pedro 4, a partir do versículo 13. 13 não, gente, perdão, 12. Eu estou sem óculos. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Quando a gente se converte, nós podemos cair num grave erro de acreditar que então acabou nosso sofrimento, que agora a vida é uma maravilha, né? É uma festa, então a gente não vai passar mais por nenhuma provação, porque Jesus já levou tudo. E de fato, ele já levou sim as nossas dores, os nossos pecados. Ele já sofreu, porém, nós somos convidados a sofrer com ele. E nós vamos sofrer por levarmos o nome dele. Mas essa situação de não ter mais nenhum problema vai ser só na glória. Aí sim, quando ele voltar para nos buscar, vai ser dessa forma. E essa é a nossa esperança, de passarmos a eternidade com ele e longe de todo mal. E principalmente do mal que ainda nos assola dentro de nós. Porém, aqui o Senhor ele nos avisa que nós vamos ter aflições. Tem outros versículos que vão falar sobre isso, mas é um sofrimento diferente. Não é um sofrimento desesperado do mundo por achar que não tem saída. Aconteceu algo terrível na nossa vida, então agora acabou. Não é mais isso, e não é mais o sofrimento de estar separado de Deus, mas é um sofrimento por ter a fé em Jesus e o mundo não aceitar. Então o mundo vai perseguir aquele que está em nós. Então quando sofremos por ele e com ele, nós devemos nos alegrar, porque significa que ele está aparecendo mais do que nós. Que quando as pessoas olham para nós, elas já não veem mais a Mariana, não veem mais você, mas veem a Jesus. A própria palavra diz que o servo não é maior que o seu senhor. Então, se o Senhor Jesus passou por insultos, por calúnias, se ele foi agredido, foi morto aqui nessa terra, por que que nós seríamos poupados disso? Não seja um crente mimado que acha que o Senhor tem a obrigação de impedir que você passe por isso, que Deus ele permita apenas que você tenha alegria nessa vida. Pelo amor de Deus, gente, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Deus ele avisa que nós vamos sofrer enquanto estivermos aqui, mas que ele está conosco. E que o maior sofrimento, que era o que a gente merecia, que era a separação dele, isso ele já resolveu para que não acontecesse mais, para que a gente pudesse ter comunhão e estar na presença dele. O Senhor ele tem coisas maravilhosas preparadas para nós, que nós vamos desfrutar sim aqui na terra, já começou aqui, mas vai ser a plenitude apenas no céu. Então a gente tem que ser maduro o suficiente de entender e de escolher permanecer carregando a cruz com Cristo aqui, para que lá a gente possa participar da glória dele. E por fim, eu quero dizer que o nosso sofrimento pode ser o espelho para irradiar a glória de Deus, para que outros vejam isso. Eu vou ler agora Atos 7, a partir do versículo 54, que é quando Estevão está sendo apedrejado.
Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. A glória de Deus, ela está no Filho. E aqui Estevão teve a mesma atitude que Cristo. E os outros puderam ver a isso. Aquelas testemunhas ali. Com certeza aquilo impactou de alguma forma, mesmo que eles estivessem com raiva, mesmo que eles não tivessem se convertido. O Senhor foi manifestado. Aqui nós vemos que é possível haver a redenção, transformação e santificação do homem. Como alguém, o homem natural em pecado, poderia fazer uma oração dessas? Apenas aqueles que encontraram a Cristo Jesus, que se arrependeram e se voltaram a Ele, podem pedir que o Senhor perdoe aqueles que estão causando-lhe sofrimento, que foi a mesma oração que Jesus fez. Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei se há outra forma de manifestar ainda mais a glória de Deus, se é mostrando que todo o sacrifício dele não foi em vão e que Cristo Jesus ter vindo para cá vai resultar em um povo santo que vai poder adorá-lo, vai poder adorar ao Deus vivo e manifestar e viver plenamente da forma que ele nos criou para viver. Então se alegrem em meio ao sofrimento. Eu vou encerrar o vídeo lendo Romanos 5, a partir do versículo 3, que diz: Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor.